O episódio de hoje aborda crimes contra a humanidade, violência extrema e relatos históricos perturbadores. Assista com cautela. Este é o lado sombrio da história. Entre 1975 e 1979, um país inteiro foi transformado em um campo de extermínio. O que começou como uma promessa de igualdade e justiça, terminou como um dos capítulos mais sombrios do século XX. Liderado por Pol Pot, o Khmer Vermelho mergulhou o Camboja em silêncio, dor e morte. O mundo demorou a reagir, mas as cicatrizes permanecem até hoje. O Camboja dos anos 60 era um país frágil, pobre, instável, cercado pela Guerra do Vietnã e pressionado por potências estrangeiras, caminhava em direção ao caos. Nesse cenário, surgiu um jovem chamado Saloth Sar, mais tarde conhecido como Pol Pot. Educado em Paris, ele mergulhou em círculos marxistas e comunistas, absorvendo ideias de luta de classes e revolução social. Inspirado pelo maoísmo chinês, acreditava que o futuro só poderia nascer da destruição completa do presente. Não bastava mudar a política. Era preciso apagar o passado, abolir tradições e recomeçar do zero. Era uma visão de esquerda radical, que via nas massas camponesas o motor da revolução e nos intelectuais, religiosos e opositores, inimigos a serem eliminados. Em abril de 1975, após anos de guerra civil, os guerrilheiros do Khmer Vermelho tomaram a capital, Phnom Penh. Para a população, era o fim da guerra. Para Pol Pot, era o início do ano zero. Hospitais foram esvaziados à força. Crianças, idosos e doentes foram expulsos das cidades em longas marchas sob o sol escaldante. Famílias inteiras desapareceram no caminho. A ordem era clara: apagar a cidade, destruir o passado, eliminar qualquer vestígio daquilo que ele chamava de sociedade corrupta e burguesa. O Khmer Vermelho aboliu o dinheiro, a religião, a propriedade privada e até os laços familiares. Para Pol Pot, a família competia com o Estado. O único vínculo que deveria existir era com a revolução. O simples ato de chorar por um morto podia ser considerado traição. Intelectuais, médicos, professores e monges budistas foram perseguidos. Bastava usar óculos ou falar uma língua estrangeira para ser condenado. Era a retórica da esquerda radical levada ao extremo. Destruir as elites, nivelar todos pela miséria. Recomeçar a história a partir do nada. E quem não se encaixasse nesse modelo, seria apagado. Com o país transformado em um imenso campo de trabalho forçado, milhões morreram de fome, exaustão e doenças. Nos chamados centros de reeducação, na prática, campos de extermínio, o terror atingiu seu auge. A prisão de Tuol Sleng, conhecida como S21, tornou-se o símbolo desse horror. Ali, milhares foram torturados até confessar crimes inexistentes. Quase ninguém saiu vivo de suas celas. Nos campos de execução, como Choeong Ek, o cenário era ainda mais brutal. Crianças, mulheres e idosos eram mortos de formas impensáveis, muitas vezes para poupar munição. Estima-se que entre 1975 e 1979, cerca de 2 milhões de pessoas tenham sido exterminadas. Quase um quarto da população do país. Não eram apenas vidas. Eram famílias, memórias, culturas inteiras que desapareceram sob o peso da utopia socialista radical. Em 1979, o Vietnã invadiu o Camboja e derrubou o regime. Phnom Penh foi libertada, mas o trauma já estava enraizado em cada vila, em cada família. Pol Pot fugiu para a selva e permaneceu liderando guerrilhas até sua morte em 1998. Nunca foi julgado. Nunca respondeu por seus crimes. Para muitos, a justiça nunca chegou. O genocídio cambojano não foi apenas obra de um homem cruel. Foi a consequência de uma ideologia de esquerda radical, que transformou a promessa de igualdade em máquina de morte. O discurso era sedutor. Acabar com a elite, destruir privilégios, reconstruir a sociedade em nome do povo.
Esse tipo de retórica, em diferentes graus, ainda pode ser ouvido hoje em discursos políticos pelo mundo. Mas no Camboja, a utopia virou pesadelo. A busca por um paraíso terrestre terminou em um inferno de silêncio e ossos. Entre 1975 e 1979, em apenas 4 anos, quase um quarto do Camboja desapareceu. 2 milhões de homens, mulheres e crianças mortos em nome de um projeto político. Como disse George Orwell, a linguagem política é projetada para fazer mentiras soarem verdadeiras e assassinato parecer respeitável. Pol Pot mostrou ao mundo o que acontece quando a ideologia vale mais do que a vida humana. Que sua história seja lembrada, não para despertar ódio, mas para reforçar a necessidade de memória. Porque a história, quando esquecida, tende a se repetir. Em memória das vítimas do Khmer Vermelho. Se este conteúdo te impacta, compartilhe este vídeo. Assim, as vozes das vítimas jamais serão esquecidas.